Meus queridos, vamos lá para mais um panorama da semana. E é o seguinte, esse panorama vai ser o mais importante que eu já fiz nos últimos tempos. Tem muita coisa acontecendo no Brasil e nos Estados Unidos e principalmente na relação entre os dois. E eu vou passar para vocês aqui a minha visão sem filtro, sem partido político, sem político de estimação, somente analisando os dados. Começando aqui pelo nosso índio, o índio que derreteu essa semana por conta dos acontecimentos, ficou bem mal assombrado. Nós iremos falar brevemente sobre o que aconteceu aqui, que derrubou tanto esse índio, especificamente na sexta-feira. Ele fechou a semana com 2,10 de baixo, né? 2,10 negativo. Movimentou míseros 3.410 pontos, pegando a sua amplitude. No início da semana, ele veio caindo, mas de maneira tímida, como vocês podem ver aí, ó, fazendo topos mais baixos. Porém, na sexta-feira, o bichinho foi-se embora sem medo de ser feliz. Acelerou o movimento e já era. E uma coisa muito louca, rapaziada, é que se vocês voltarem em alguns panoramas aí, 2, 3, né, semanas atrás, vocês vão ver que lá eu falo que o mercado tá feliz. Eu falo que a gente tá recebendo fluxo de capital estrangeiro. Eu falo que a nossa bolsa tá rompendo as máximas históricas com projeções até 150 mil pontos. Só que passaram-se pouco tempo, pô. Algumas semanas, olha aí, o mercado tá voltando já pro ponto das tarifas no dia 2 de abril. Ou seja, isso mostra para vocês que o mercado ele é cíclico. Não existe nada certo, não existe nada que seja estático. O mercado é dinâmico, ele é subjetivo. É por isso que eu falo a vocês, eu não acredito em setup milagroso, né? Não acredito em estratégias milagrosas. Eu acredito na boa e velha análise macro, análise das correlações, análise gráfica, que é isso de fato que funciona. Já o Doleta fechou a semana no 0 a 0. Se vocês colocarem aí no gráfico semanal, vocês vão observar que ele fechou um doji, fechou ali com 0,04 de alta, porém ele teve uma amplitude ali de 89 pontos. Mas não se engane, o dólar só não subiu por conta do cenário externo, principalmente porque a moeda em si, o dólar, está perdendo força globalmente, perdendo força no mundo todo. Basta vocês darem uma olhadinha aí no DX que vocês vão ver que de fato o doleta está perdendo força no mundo todo. Então essa baixa do dólar aí não tem nada a ver com o cenário interno. E aqui é uma comparação dos dois ativos que eu curto fazer, né? O índice e o dólar, para vocês compararem as movimentações e ver a diferença e a semelhança, né? Que nada é 100%. Já vou começar o panorama com essa notícia e mostrando para vocês a hipocrisia desse governo. Como vocês podem ver aí, a justiça argentina intimou a Cristina Kirchner e mais 8 condenados a pagarem mais de 3 bilhões de reais. A Cristina, ela é envolvida, rapaziada, em muitos escândalos. E aqui eu vou fazer uma enquete com vocês. Adivinha quem andou defendendo a Cristina nos últimos tempos? Primeiro, o Batman. Segundo, Superman. Terceiro, o Pica-Pau. E quarto, o Lula. Essa é difícil, hein? Vamos ver se vocês conseguem acertar aí. Então, esse safado é mesmo, o Lulinha, começou a defender a Cristina, falando que não sei o que intervenção, que tá errado, foi lá visitar ela, aquele amor todo. Só que uma coisa a gente tem que lembrar, é importante a gente pontuar aqui, que o Lulinha agora, ele tá bolado com o Trump. Ele tá dizendo que o Trump não pode se meter no Brasil, que não tem nada a ver em dar pitaco com o Bolsonaro e tal. Só que esse velhinho de 4 dedos, desde que ele entrou no comando, ele está se metendo onde não é chamado. Se meteu na guerra da Rússia e Ucrânia, começou a falar groselha lá, começou a falar groselha do povo de Israel, começou a falar da faixa de Gaza, então foi pra Argentina, falou mal lá, criticou todo mundo, falou da prisão da Cristina. Então, quer dizer o seguinte, ele pode falar de todo mundo, ele pode dar pitaco em todo mundo, mas ninguém pode falar do Brasil. Não interessa se você votou no Lula, se você votou no Bolsonaro, tô te trazendo fatos. E contra fatos não há argumento. O Lula se mete ostensivamente em outros países, mas não quer que ninguém se meta no Brasil aqui porque ele fala que é a porra da soberania. Eu coloco uma faxina pra fazer, meu patrão. Essa semana foi publicado o ranking de países mais competitivos da América Latina e o Brasil vergonhosamente ficou fora do top 5. Na minha opinião, rapaziada, isso aqui é um absurdo. O Brasil deveria ser o primeiro país, principalmente pela nossa capacidade, principalmente pelo nosso tamanho, pela quantidade de coisa que nós exportamos. Infelizmente, nós não estamos nem no top 5. Esse ranking, ele dá uma olhadinha ali em 125 variáveis, então agrupa ali vários aspectos. Porra, manos, isso é inadmissível, pô. Eu vou colocar de novo os países aqui que competiram com o Brasil para você ver o nível que o Brasil se encontra, pô. Nós temos muita capacidade, o negócio é que infelizmente, né, o governo não ajuda. Então, se o Brasil tiver um presidente bom, tiver um bom mandato e pegar mais um mandato ali mais ou menos, a gente pode crescer papo de 5% aí, pô, tranquilamente. O Brasil tem tudo para dar certo, porque a gente tem uma mão de obra gigante, nosso país ele é gigante. O problema é que tem muitas pessoas recebendo dinheiro do governo que poderia estar trabalhando. O Brasil tá cheio disso. Eu falo isso porque eu vejo muitas dessas coisas. O cara fortinho, sadio, prefere receber o dinheiro ali do governo ao invés de trabalhar. Isso é lamentável. E eu acho muita sacanagem o Brasil não tá no topo dessa lista. Porque beleza, se fosse uma lista mundial, porra, sucesso. Mas a gente tá falando de países aqui, nossos vizinhos que são pequenininhos. O FMI
ver uma alta de 2,3% no nosso PIB, o que na minha opinião é muito pouco, porque a nossa inflação está gigantesca, e se vocês observarem nas últimas reuniões, o Copom foi só aumentando juros, só que a inflação não está cedendo, e quando ela cede, quando ela diminui, como vocês podem ver aí, é besteira, é quase nada, fica praticamente no mesmo patamar. Então, taxa de inflação atualizada é 5,35, o nosso teto é 4,5, ou seja, o teto máximo do máximo. Se vocês observar, nós estamos seguindo o conselho da Dilma, a gente não tem meta, passamos da meta e agora vamos dobrar a meta. É assim que tá a porra da inflação. Outra coisa também, né, os estrangeiros tirou muita grana do Brasil, isso tem a ver com as tarifas e nós iremos falar delas brevemente. Para o Goldman, a economia brasileira está fora de sincronia, isso é um problema muito sério e tem a ver com tantos acontecimentos aqui, tantas coisas que vêm rolando de maneira geral. E eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui bastante interessante. Aqui é o gráfico de fluxo, a última atualização dele foi no dia 18, fluxo de capital estrangeiro no caso. Se vocês observarem direitinho esse gráfico aqui, percebam que desde o dia 17, tá vendo aqui, ó, dia 17 de abril, o Brasil começou a receber muito fluxo de capital estrangeiro e foi justamente por isso que impulsionou todo esse movimento de alta nos últimos tempos, até porque o nosso cenário não está dos melhores, mas desde o dia 8 de julho, como vocês podem ver aqui, os estrangeiros estão retirando todo o capital que foi aportado aqui, principalmente porque agora nós estamos na mira dos Estados Unidos. E uma coisa bacana é que o prazo de negociação das tarifas foi no dia 9 de julho, ou seja, um dia antes os caras já estavam tirando dinheiro do Brasil. Aí eu pergunto, isso é maravilhoso ou não? Os caras, já sabem de alguma coisa, foda-se, não tô dizendo essa questão de insider, nada disso, eu falo na questão da análise de mercado. Os caras sabiam que as tarifas iam entrar em vigor ali, né, o prazo era no dia 9, no dia 8 os caras parece que já estavam adivinhando, sabendo de uma porra que de fato o Brasil ia procurar problema, né, e aí ó, foi-se embora. Se vocês dão uma olhadinha no gráfico aqui também, no gráfico do índice especificamente, observe que no dia 17 de abril, nós iniciamos um movimento de alta muito forte, movimento bem expressivo, como vocês podem ver aqui, que nós rompemos a máxima, dá um total aí de 13 mil pontos, como vocês podem ver aí, ó, nós estamos falando de 10% desse movimento, ou seja, 10% de alta, o mercado teve do dia 17 até o dia 4 de julho, porque uma sexta-feira, como vocês podem ver aqui, ó, depois que o mercado rompeu a máxima histórica e depois disso, ó, nunca mais voltou, nunca mais olhou para trás, os caras tá derretendo aí, praticamente devolvendo todo o movimento que iniciou aqui, ó, nesse candle aqui, número candle 74, ou seja, os caras já praticamente devolveram todo o movimento. Só que uma coisa bastante interessante é que todo esse movimento de alta que começou aqui no dia 17, ó, no total deu mais ou menos míseros 56 dias, como vocês podem ver ali, ó, o intervalo de 56 dias. Ele devolveu praticamente todo o movimento em 10 dias. Então é justamente por isso que a gente tem que analisar o que? Contexto. Justamente por isso que eu falo para vocês que o mercado não pode ser somente gráfico. Precisamos entender o porquê das coisas, entender o cenário que estamos vivendo no momento. Alguns panoramas atrás eu avisei para vocês o motivo de todo esse movimento de alta, falei que não tinha nada a ver com o Brasil, que era só a questão dos investidores estrangeiros colocando dinheiro no Brasil, e eu expliquei também o porquê que os caras estavam colocando dinheiro no Brasil. Só que quando o mercado rompeu essa máxima histórica, eu falei, rapaziada, fica esperto, porque o índice não vai ficar no topo por muito tempo, ele vai voltar corrigindo essa porra toda. Dito certo, vocês têm que ajudar a porra do mercado aí, presta atenção. Nas últimas semanas, a galera tá vendo aí um atraso do Brasil em diálogo com os Estados Unidos e tá todo mundo com medo de uma possível politização. Só que aí eu te pergunto, quando começou toda essa baixaria, todo esse rolo, cadê a galera que ia dar paz? A galera do, calma aí, deixa esse negócio pra lá, tudo certo, o Trump é gente boa, vamos negociar. Cadê essa galera, Por que o Lulinha não mandou a porra de uma equipe pra negociar com o cara, Manda o maluco lá, vai lá, troca ideia com ele. Quer dizer, pra Janja ficar viajando, gastando milhões, ele sabe. Pra ficar taxando aí o nosso amigo Will, esse vagabundo sabe. Liga pro cara, troca ideia. Mas o Lula não sabe falar inglês, tal, não sei o que, é ignorante, Manda o contato pra mim, Manda o número do Trump aí que eu ligo pra ele aqui. Hello, Mr. Trump, my favorite Big. I will fuck you in the White House. Let's drink a beer and suck a little pussy together. Acabou. Era tudo isso que eu ia falar pro Trump. O que foi que eu disse aqui? Vamos negociar as tarifas da Casa Branca. E acabou. Tudo certo. Espero que ninguém aqui saiba falar inglês. Então, sucesso. Tá entendendo, meus manos? É uma coisa que às vezes não faz sentido, Às vezes os caras tá pouco se fudendo pro Brasil. Essa é a realidade. E eu vou mostrar uma coisa pra vocês daqui a pouco que
Só mostra que a gente tem que fazer dinheiro mesmo e se preparar para ir embora, mandar os quero-quero para fora e todo mundo ir para um país fiscal, um paraíso fiscal, ir para a Ilha das Cobras, algum lugar assim. Morar na tribo lá com os índios, pajé. Os pajé tá de celular mesmo, dá pra gente ficar lá com os caras lá, com as indiazinhas dos peitos de fora, todo mundo sai feliz e vamos ser felizes e já era. Com tudo isso, com toda essa baixaria, as indústrias não querem retaliação das tarifas. Os caras estão bolados. Então Lula já ameaçou taxar ali as Big Techs nos Estados Unidos. Só que tem uma coisa que vocês estão esquecidos, pô. Vocês sabem quem começou com essa porra das tarifas aí? Todo mundo tá dizendo o quê? É o Trump, né? Porque o Lula, ele é safo, ele sabe usar a cortina de fumaça a favor dele. Quem começou essa briga das tarifas não foi o Trump. Foi o Lula, ano passado, junto com o STF, quando ele começou a briga com o X, quando ele multou a Starlink sem ter nada a ver com a X. Tudo isso ano passado, você lembra disso? Então ficou aquela baixaria do Trump com o Moraes, ficou a baixaria lá que os caras queriam, aí não vai. Você lembra dessa baixaria? Acha que isso ia ficar barato? Acha que ia ficar por isso mesmo? O Lula ficou puto, ficou bolado com o Trump, disse que essa carta dele aí era meio que desnecessária, era não sei o que e tal. Automaticamente ele já ampliou a campanha. Ele já usou isso aí na campanha dele. O cara é inteligente demais. E a gente precisa admitir isso. E aqui nós temos algumas coisas. Porque o Brasil está demorando para negociar. Isso tá deixando os caras meio bolados. Ele disse que não vai retaliar, mas só que ele tá adotando uma postura provocativa, pô, ameaçadora, aquele cara meio debochado. É assim que o Lula tá agindo. E nesse momento, enfrentar os Estados Unidos de forma direta só vai piorar. Porque a gente tá no lado mais fraco da corda, pô. A Índia tava aqui nos BRICS, ficou puta, falou, não, sabe de uma, foda-se BRICS. Meteu o pé, fez um acordo lá com os Estados Unidos. Lula ficou puto, xingou o cara lá, esqueci até o nome dele agora, acho que é o Balan Sarrola. Depois vocês pesquisam aí, Balan Sarrola. O nome do cara que ele ficou putinho lá. Porra, os caras viram que o barco tava afundando, meteu o pé. O chefe indiano mesmo sartou fora. Depois pesquisa aí, pô, balança Lula. Lula parece estar priorizando mais a política doméstica do que a política externa. O prazo para o início das tarifas está se aproximando e até agora ninguém fez nada. Tudo isso, rapaziada, tá atrapalhando. Por isso nosso mercado aí, ó, é fumo atrás de fumo. Os investidores metendo o pé. Agora vamos falar aqui do que aconteceu na sexta-feira. Tudo isso que eu falei foi só até quinta-feira, rapaziada. Agora tem a sexta-feira aí, que foi uma sexta-feira muito louca. Sexta-feira todo mundo acordou com essa notícia aí, ó. Bolsonaro vai ser preso, tal, aquele negócio todo lá, aquela baixaria. O mercado já sabe, não precisa nem falar, né? Moraes disse que Bolsonaro atuou contra a soberania nacional. Isso aqui é um crime novo pra gente. E outra coisa que eu me lembro aqui, nas últimas eleições, os próprios ministros do STF estavam agradecendo ao apoio que os Estados Unidos deu para o Brasil. Pediram ajuda, tal. Só que esse crime que os caras inventaram aqui é novo. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas teve um tempo atrás aí que Bolsonaro tava dando rolê de jet ski. Então os caras tentou condenar ele, dizendo que ele tinha importunado uma baleia quando ele tava dando rolê. E só isso aqui já é sacanagem. Agora os caras já criam um crime de soberania nacional, que segundo a legislação, pode ler o que eu tô falando aí, pô. Esse tipo de crime só pode ser usado em cenário de guerra. Só que eles safamente fizeram o quê? Ampliou as 4 linhas. Botou um negocinho aqui, um negocinho ali, melhorou a porra aí e tudo certo. As ordens que Moraes deu pro Bolsonaro é essa aqui. Então, ele vai ter que usar a porra da tornozeleira, vai ter que ficar em casa das 19 até 7 da manhã, não pode usar redes sociais, não pode falar com embaixadores e diplomatas estrangeiros, não pode falar com outros réus no STF. Tudo isso aqui, porra, sacanagem, né? Se eu fosse Bolsonaro aqui, eu preferi ir pra cadeia, não vou mentir. Pelo menos na cadeia eu tenho direito a banho de sol, amizades novas, futebol, se misturar com os caras direitinho lá, rola alguma coisa pra ele se divertir. Isso aqui teve uma repercussão não só aqui no Brasil, mas em mídia internacional. E lembrando a coisa, que o Trump já tinha publicado uma carta sobre essa perseguição. O Moraes já mandou uma cartinha pro Tarcísio, dizendo que ele também tá envolvido nessa porra, no golpe aí, então você também vai arcar com essa porra. Sendo que os aliados já estavam chamando o Tarcísio de futuro presidente. Nos últimos panoramas, eu alertei para vocês que estava acontecendo uma coisa chamada Trade Tarcísio. Lembra disso? Depois você pesquisa aí, volta lá que vocês vão ver tudo isso que eu tô falando. Então, olha o que tá acontecendo. Tudo isso, pô, vai criando um clima sombrio aqui no Brasil. Fica todo mundo bolado. Por isso que os investidores estão metendo o pé, pô. Por isso que a bolsa tá derretendo. Desde o dia 8, os investidores tirando o dinheiro do Brasil. E se vocês observarem, eles estão tirando todos os possíveis concorrentes do Lulinha, pô. Eles pegam os caras que podiam ganhar do Lula e jogam fora de cena. E aí fica essa baixaria que a gente tá aí. É literalmente, não é democracia. Esquece democracia. E desse jeito não tá parecendo democracia. É uma ditadura, é um tirano. Não sei. Tá estranho, rapaziada. Infelizmente tá um bagulho de louco da porra, mas sucesso, né? Eu tô aqui só pra passar as notícias.
e fazer dinheiro pra gente ir embora lá, pra ilhazinha lá, ficar se divertindo, curtindo e sucesso. E aqui, rapaziada, tem uma coisa bem interessante, porque tudo isso que está acontecendo pro governo é maravilhoso. Pode parecer que não, mas é porque, ó, a operação contra o Bolsonaro acirra ainda mais a tensão contra os Stadium, ou seja, deixa os caras lá mais putos ainda. O governo parece ter esquecido dos problemas internos, tipo Selic, inflação e aquilo que a gente já sabe. Com toda essa situação, o IOF parece uma piada. Ninguém fala dessa porra. E o setor privado, que é o que mais sofre, está preocupado, porque ele não tem confiança em um possível acordo entre Trump e Lulinha. Então, esse cenário, meus irmãos, é maravilhoso, pô. É top demais, porque o Brasil fez o quê? Criou um inimigo externo, criou um inimigo em comum, criou uma lei que pode sair punindo todo mundo esqueceu do IOF, todo mundo esqueceu do INSS, ninguém fala do roubo que aconteceu no Banco Central de 1 bilhão com o hacker, ninguém tá falando da inflação, ninguém tá preocupado com a próxima taxa de juros, se vai ser manutenção ou se vai aumentar. Todo mundo ligou o foda-se pra inflação, pro IPCA, e lembrando, sexta-feira agora tem IPCA 15. Ninguém tá nem aí pra essas coisas, pô. O foco agora é o quê? Soberania nacional. Todo mundo focado no Trump. O culpado é ele é o filho da puta. Todo mundo aqui esqueceu, pô. Todo mundo esqueceu do que aconteceu. E tá focado nessa parada que tá acontecendo aí entre o Trump. Os caras são inteligentes demais, mano. Os caras são muito inteligentes. Com tudo isso, o Trump já ficou bolado, mandou revogar o visto do Moraes e dos seus aliados. O visto dele foi cancelado. A embaixadora brasileira aí tentou conversar com os caras lá, tentou entrar em contato, mas foi negado. Os caras não quis nem conversa. Então, de manhã, os caras colocou a porra da tornozeleira no Bozo. Vai ficar em casa trancado conversando com a mulher o dia todo. De tarde, os vistos de Moraes e de alguns de seus ministros foram cancelados. E não só de Moraes, não só dos ministros, mas também de alguns familiares direto. Esposa, filhos, todos eles perderam visto. Então você vê que é uma guerra que está se estendendo, pô. Tá se estendendo e tomando proporções gigantes. E ninguém tá percebendo essa porra. Sexta-feira, 7h40, já depois que o mercado fechou, sai a porra dessa notícia aqui, ó. Que o governo está estudando uma maneira de limitar as remessas de dividendos das empresas americanas em operações no Brasil. Meus manos, para traduzir aqui e ficar simples o entendimento, o que é que os caras querem fazer? Reter dinheiro, pô. Os caras querem praticamente confiscar o dinheiro de uma empresa. Tipo assim, ó, o dinheiro é de vocês, mas vocês não podem tirar esse dinheiro do Brasil. Vocês entendem que essa galera está piorando a porra da situação? Tá vendo por que a galera tá metendo o pé daqui? Os investidores não vão deixar o dinheiro em um país onde ele não pode tirar o lucro, pô. Como é que eu vou deixar o dinheiro em um lugar e depois não vou receber a porra do lucro? Não faz sentido. O Lula está defendendo o fim do Império Americano, tá querendo fortalecer a porra dos BRICS, e tudo isso só aumentando a porra das tensões políticas aí entre Brasil e os States. E o mais engraçado é que logo depois sai isso aqui, ó. Os ministros pegam e largam uma dessa aqui, ó, no meio da festa, no meio da bomba. Eu vi vídeo de ministro dançando lá na praia, se divertindo no Maranhão, ligando foda-se. Como ele disse aqui, ó, sempre teremos Paris. Só que foi com um tom de ironia. Isso mostra o quê? O comprometimento dessa galera com o Brasil, pô. Os caras estão cagando e andando, não tá nem aí, pô. Quem já estudou um pouquinho de história, a Revolução Francesa, a Revolução Russa, sabe que todas essas revoluções aconteceram porque o poder se afastou da realidade da população. Não tô dizendo que é esse caso aqui, né? Mas só um exemplo. Esses caras não têm noção do que está acontecendo com a população, pô. Eles estão em Brasília, multimilionários, curtindo, se divertindo, tudo isso através do nosso dinheiro. Então eles ligaram foda-se. Esses caras estão agindo como se fossem os reis e a nobreza nos seus palácios lá de boa. Inclusive, se vocês dão uma olhadinha lá na Revolução Francesa, o rei Luís XVI, antes da porra da Revolução, ele fugiu com a família, pô. Ele se disfarçou de fazendeiro, juntou todo mundo, mandou preparar uma carruagem de madrugada, ele meteu o pé, fugiu e disse que ia morar na roça. Ia morar na roça tranquilo e o pau quebrando na cidade. Ele ligou, foda-se, não queria nem saber. Só que pra sorte dele, o soldadinho lá olhou e falou, ops, eu conheço aquele Cesar ali, é o rei. Aí pegou e badalou pra todo mundo. Aí os caras mandou voltar, ele não voltou, os caras foram buscar. Não, vai buscar essa porra do rei. Por que ele tá fugindo? Quer dizer que o pau tá quebrando, o rei tá fugindo? Negativo. Foi lá, buscou o rei e trouxe o cara de volta. Ou seja, o rei ligou o foda-se pra população. A mesma coisa esses caras fazem, pô. Ligou o foda-se e foi-se embora. Não estão ligando pra porra nenhuma. E aqui eu separei, né, o que pode acontecer caso essa baixaria continue. As tarifas de 50% pode passar disso, se continuar, congelamento de bens, bloqueio de ativos, aeronaves, etc. Aumento de autoridades punidas, ou seja, a quantidade de ministros aí pode aumentar. O sistema SWIFT e o sistema GPS. Esses dois aqui eu já acho um pouco difícil, porque a guerra dos Estados Unidos não é contra a população brasileira, não é que eles não gostam do Brasil, é claro que gostam. Só que o problema deles é com a porra do governo. Quem está governando o Brasil agora não tá legal. E basta a gente olhar pra Argentina. A Argentina, rapaziada, tava fodida, lascada, não tinha nada lá, inflação gigante, todo mundo ia pra Argentina ficar rico. Hoje, o Milei ganhou, o cara já diminuiu a inflação, tava 230, hoje já tá 30%. A pobreza diminuiu,
a quantidade de emprego lá melhorou. Porra, o cara tá conseguindo fazer negócio de boa com os Staten. Tudo isso por conta da porra do governo. E o Brasil aqui com a faca e o queijo na mão, na hora de cortar o queijo, quebrou a porra da faca. Aí você me quebra, meu patrão, aí não. E no mais, é isso, né, rapaziada? Finalizamos por aqui as baixarias que tá acontecendo. Só que nós temos que ter algumas observações para essa semana. Primeiro, as tarifas do Trump vai continuar mexendo com essa porra. Essa guerra comercial aí vai continuar guiando a precificação dos ativos em todos os mercados, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas em todos os mercados, principalmente porque essa semana é uma semana fraca de indicadores. Se vocês olharem o calendário, o nosso calendário está praticamente vazio. Nós temos poucos acontecimentos. Então, o que vai movimentar o mercado é essa tarifa. Como você sabe, né? Tá aí o Brasil, os Estados Unidos, essa baixaria tudo aí, como eu acabei de falar para vocês, e isso acontece por questões que vai muito além da economia, como eu citei para vocês aí, que tá praticamente uma guerra de poder aí, pô, um negócio estranho. Então, um novo processo contra o Bolsonaro vai contra diretamente ao Trump, pô, porque o Trump já tinha dado o recado. Então, esse negócio aí do Bolsonaro atacou diretamente o cara e automaticamente o Trump já falou, pô, eu quero o fim dessa perseguição com o Bozo. Deixa o cara quieto, porra. Deixa o cara de boa, mexe aí no país de vocês aí, quebra todo mundo aí, dá dinheiro pra todo mundo aí, faz o que vocês quiserem, mas deixa o cara quieto. Então, se as ameaças do Trump tiver esse objetivo, que é o político, um acordo, vai ser difícil. Vai ser difícil porque ele vai atacar o Lula de lá, Lulinha vai atacar ele daqui e vai ficar essa baixaria aí, ó, até ver quem tem a porra do dedo mais gordo. Como o Lula não tem nem dedo, aí você me quebra, né? Só que, se por um acaso a preocupação for econômica, se for tipo o avanço dos BRICS, como eu falei, se for a taxação das Big Techs, né? A abertura de mercado de etanol, tudo isso aí que a gente já conversou, pode ser sim que haja um espaço para negociação. Só que aí alguém tem que quebrar a porra do egg. Aí me quebra, né? O Brasil, além das tarifas, o foco essa semana vai seguir no fiscal. Então, o STF ali manteve parte da alta do IOF, o que ninguém falou dessa porra, porque focou aí nas tarifas e esqueceu que o IOF voltou. O cara já foi lá com a porra de uma canetada e disse que vai manter. Entendeu? Isso, querendo ou não, ajudou o governo, já dá uma visão não tão legal, porque quer dizer o quê? Toda vez que não passar um projeto na Câmara, eu vou acionar a porra da canetada, fixo no ar, hein? Os riscos de novos cortes no orçamento ainda existem, só que ninguém tá falando disso. Na sexta-feira agora tem o famoso IPCA 15 de julho, o IPCA 15, que na minha opinião, esses indicadores ultimamente não tá fazendo preço, o mercado não tá movimentando tanto como a gente está acostumado. Então tudo isso, rapaziada, vai mexer o mercado essa semana. Sem contar que nós temos ainda decisão de juros na Europa e na China. Só que até então, parece que eles vão manter a taxa de juros lá inalteradas. Nos States, eu continuo os balanços trimestrais, com destaque para Tesla e Google. E no Brasil, tem empresas como VEG, Neoenergia, Multiplan, Uzi Minas vai estar aí também divulgando os seus balanços. Então tudo isso, rapaziada, vai movimentar o mercado essa semana. O que a gente precisa é ter a consciência de que nós não podemos ficar querendo carregar a operação de mão cheia por muito tempo, principalmente porque não tem direção correta. Você pode ver que o mercado fique muito travado ou um mercado com uma tendência muito forte. Mercado travado aqui, lateralizado, do nada alguém fala alguma merda, explodiu 1000 pontos ali, foi embora, já era. Ou pode ser que o mercado já abra seguindo tendência forte. Então, como nós não temos uma certeza do que está acontecendo, e principalmente pela região que o índice está, como eu mostrei para vocês, naquela região ali, voltando para as tarifas do dia 2 de abril, ficar esperto, porque infelizmente qualquer hora você pode estar na operação, o mercado ir contra você, alguém falou alguma coisa, né? O Trump falou de lá, e aí Moraes. Porra, então para evitar esse tipo de coisa, faz o seu e não fica pegando 10 mil pontos não, pô. Coloca uma meta, vou fazer 300 pontos essa semana, todos os dias, e vai embora. Porque essa semana não vai ser tão simples de operar. Vai ser uma semana complicada. Uma semana que, como eu disse, ou o mercado é muito travado, ou muito direcional. Ou o pior dos cenários. Muito travado e esperando break news para ele acelerar o movimento. Porra, break news é foda porque não tem como prever. Você não sabe a hora que o cara vai dizer foda-se mercado. Você não sabe a hora que o Trump vai aloprar, que o Lulinha vai falar groselha. Então, para evitar, faz o teu e mete o pé. Partindo aqui agora para a agenda da semana, segunda-feira não tem nada. Boletim Focus e leilão americano. Nada, nada, nada. Estamos à mercê dos acontecimentos, das break news, do que está acontecendo ao redor do mundo. Terça-feira, relatório bimestral de receita e despesas primárias. Não tem horário para sair essa porra. 10h30 e 14 horas tem discurso lá da galerinha do Fed. Então, pode ser que movimente o mercado, pode ser que não. Na sexta-feira os caras falaram que tem espaço para cortar juros, que na próxima reunião já pode iniciar o corte. O mercado nem ligou para essa porra, derreteu ali, ó, sem medo de ser feliz. Então é ficar esperto com isso. Quarta-feira tem fluxo cambial estrangeiro. E nos Estados Unidos tem confiança do consumidor, estoque de petróleo bruto e leilão de títulos de 20 anos.
Na quinta-feira, reunião do CME, alguns PMIs aí, como vocês podem ver, que é a prévia, mas só que esses PMI assim não é aquele PMI que faz muito preço. Ele faz preço, mas não é como o que sai mesmo ali na primeira semana. São só prévias. E sexta-feira, no Brasil, tem confiança do consumidor, investimento direto estrangeiro e o IPCA, né? IPCA 15. Então, rapaziada, é isso. Esses foram os acontecimentos da semana. E isso é o que nos espera para essa semana agora. Cuidado com esse mercado. Fez o seu, vaza, não fica procurando alteração não, pô. Fez o seu, vai-se embora. Cuidado com as movimentações e fica atento nas break news. Deixa ali o Infomoney, deixa os sites ali abertos. Qualquer fala, qualquer coisa, você está ciente. E aí você evita entrar na operação, faz aquela análise ali, né, para ver se vale a pena o risco ou não. E fica a critério. Fechou, meus queridos. Tamo junto. Até amanhã. See you tomorrow e Merry Christian.